Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h02. Repita. 7:02. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é segunda-feira, 7 de dezembro de 2020, Dia Internacional da Aviação Civil. Vivemos a primavera brasileira. Em São José dos Campos agora, 20 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. Hoje e amanhã é feriado em Jacareí. Amanhã se comemora o dia da padroeira da cidade, Nossa Senhora da Conceição. Todas as repartições públicas municipais estarão fechadas. Os atendimentos da saúde seguem com o plano de ação ao combate e prevenção do novo coronavírus. Vamos aos outros destaques do Jornal da Manhã. Assaltantes invadem agência na Siqueira Campos, em Jacareí. Rendem gerente e roubam banco. Zona Azul terá expansão a partir de hoje em São José dos Campos. Resultado da inspeção da Coronavac pela Anvisa deve sair até a primeira semana de janeiro. Secretarias de Saúde defendem compra de vacinas com eficácia atestada. MEC diz que ainda não finalizou o contrato para fazer o Enem digital. Mulheres roubam vinhos caros e dão prejuízo de R$70 mil. Suspeitas também operavam em São José dos Campos. São Paulo vence o Sport e fica isolado na liderança do Campeonato Brasileiro. Pérez vence corrida depois de show e azar de Russell. Fittipaldi é 17º na estreia. E vamos às manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia, no nosso encontro de hoje eu vou falar sobre os ministros do Supremo que votaram contra a Constituição no caso de reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Vou falar também sobre a Folha de São Paulo condenada a pagar indenização por fazer uma reportagem acusando o proprietário da Havan de algo que, segundo a Justiça, ele não fez. E vou falar também sobre a irresponsabilidade de quem usa o microfone para enaltecer criminosos. Detalhes daqui a pouco, no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. 7h05. Repita. 7h05. O Supremo Tribunal STF, Tribunal Federal, decidiu por maioria na noite de ontem rejeitar a tese que permitiria a reeleição do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia. O julgamento em plenário virtual, iniciado na sexta-feira, terminou no final da noite de ontem, com os votos dos ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Todos foram contra a reeleição, virando o placar até então favorável. Os ministros Marco Aurélio Melo, Carmen Lúcia e Rosa Weber já haviam apresentado os votos contrários à constitucionalidade da reeleição para as presidências das casas do Congresso em uma mesma legislatura. Ficaram vencidos os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes e Nunes Marques. Um gerente de banco foi rendido por assaltantes na tarde de sexta-feira no centro de Jacareí. 2 assaltantes invadiram a agência do Itaú e roubaram um banco. O crime aconteceu na agência da Avenida Siqueira Campos. Os 2 criminosos teriam acessado e fugido do local pelo telhado. Nenhum colaborador, vigilante ou cliente foi ferido. De acordo com a Polícia Militar, os 2 criminosos invadiram o local armados e renderam o gerente do estabelecimento. Eles pegaram dinheiro no local e fugiram. A quantia não foi informada.
Polícia. A Polícia Militar foi acionada e interditou a Avenida Siqueira Campos para o atendimento à ocorrência. Quando os policiais chegaram ao local, os suspeitos já haviam fugido. O Itaú Unibanco lamentou o crime e informou que colabora com a investigação. Os casos de roubos a bancos em São Paulo cresceram 44% em 2020. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Entre os meses de janeiro a outubro, foram registradas 23 ocorrências, 8 a mais do que no mesmo período do ano passado. O serviço de estacionamento rotativo na Zona Azul, em São José dos Campos, será iniciado a partir de hoje na Vila Adiana, região central, com 355 vagas. Na sequência, a previsão é que o serviço seja expandido a partir do dia 14 deste mês para a Vila Jaci, Avenida 9 de Julho e Jardim São Dimas, ambas também na região central do município. Serão mais de 1.740 vagas. A operação do novo modelo de estacionamento rotativo de São José dos Campos foi iniciada em 8 de setembro deste ano, na Avenida Andrômeda, região sul da cidade. Na sequência, o serviço foi expandido para a região central. As vagas possuem sensores e um mapa de ocupação pode ser visto por meio de um aplicativo de smartphone, assim como a quantidade de vagas disponíveis em painéis eletrônicos instalados em algumas regiões onde o serviço opera. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, informou que encerrou o processo inspeção presencial da Coronavac na China. A vacina contra a Covid-19 é desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. A inspeção foi realizada na Sinovac, na China, entre os dias 30 de novembro a 4 de dezembro. O resultado final deve ser liberado entre a última semana de dezembro e a 1ª de janeiro. Agora, a equipe de inspetores da Anvisa irá realizar o mesmo processo na Vux Biologics, empresa produtora dos insumos utilizados pela Fiocruz Biomanguinhos para a produção da vacina da farmacêutica britânica AstraZeneca e da Universidade de Oxford. A Anvisa ressalta que a conclusão do processo só ocorrerá após a emissão dos relatórios pela equipe de inspetores, que aguardam informações adicionais do Instituto Butantan. O Ministério da Saúde, ou melhor, o Ministério da Educação, MEC, ainda não fechou o contrato para fazer a versão digital do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020. Os custos também não estão definidos. Há pouco menos de 60 dias da prova, o contrato ainda está em fase de finalização, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, autarquia do MEC responsável pela realização do Enem. As provas estão marcadas para 31 de janeiro e 7 de fevereiro, após realização da versão impressa, que será em 17 e 24 de janeiro. Mais de 96 mil pessoas, 1,7% do total de 5,8 milhões de candidatos, estão inscritos no Enem Digital, que será feito pela primeira vez em um projeto piloto nesta edição. A ideia do MEC é tornar a prova totalmente digital até 2026. Câmeras de segurança de um comércio registraram uma das ações do grupo de mulheres investigado pela Polícia Civil de Itatiba, São Paulo, por furto de vinhos caros. Uma mulher foi presa na semana passada e outras duas são consideradas foragidas. De acordo com a Polícia Civil, os registros mostram quando duas mulheres pegaram as garrafas de vinho e colocam no carrinho. Em seguida, elas vão atrás de uma pilha de fardos e cerveja, abrem as caixas e substituem as bebidas originais pelos vinhos caros. Depois, elas lacram a embalagem e passam no caixa sem serem percebidas. Segundo a polícia, 12 lojas foram furtadas. Em uma das redes, o prejuízo passa dos R$70 mil. Os investigadores conseguiram encontrar e prender uma das integrantes da quadrilha. A mulher tem 31 anos. Com a suspeita, foram apreendidos quase R$4 mil, vinhos, bebidas destiladas, roupas e outros produtos. A investigação começou em Itatiba, mas a quadrilha também agia em várias cidades do estado, como São José dos Campos, Marília, Bauru, Cruzeiro, Hortolândia, Jundiaí e Campinas. Agora são 7h11, 7h11. Crise derruba a arrecadação, mas brasileiros ainda pagaram 168 bilhões de reais em impostos em novembro. Brasileiros pagaram só no mês passado nada menos que 168 bilhões de reais em impostos. O número foi registrado pelo impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. Quer dizer que, em média, municípios, estados e a União morderam R$800 do bolso de cada brasileiro. A arrecadação, por outro lado,
foi 38 bilhões menor que no mesmo período do ano passado. Impacto não de uma redução dos impostos, mas da pandemia do coronavírus, que derrubou a produção e as vendas em vários setores e, consequentemente, o recolhimento de tributos por parte dos governos. O cenário gera preocupação entre gestores públicos, que falam em cortar investimentos em obras, por exemplo, e em dificuldades para honrar compromissos que já tinham sido assumidos. Os números da arrecadação em tempo real estão disponíveis na internet, no site impostômetro.com.br. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, nesta manhã de segunda-feira, não começa muito bem. Nós temos 2 acidentes que aconteceram agora há pouco. Um no sentido Rio de Janeiro, na altura do quilômetro 41, pista expressa, ali próximo da cidade de Cruzeiro. Nós temos nesse ponto cerca de 9 quilômetros de lentidão. No sentido São Paulo também tem acidente aqui na altura de Jacareí. A lentidão nesse trecho vai do 162 até o 165 na pista expressa. Também, por conta desse acidente, o trânsito flui ali pela faixa da esquerda. A partir de Guarulhos, a gente tem vários pontos de lentidão nesse momento. No 209, na pista expressa, todos esses pontos no sentido São Paulo. 209 em Guarulhos, aí 220, 223 na pista marginal também em Guarulhos, 227, 209, aliás, 227, 229 na pista marginal, aí já na chegada a São Paulo, e também no 230, pista expressa também na chegada a São Paulo. Rodovia Presidente Dutra complicada nesta manhã de segunda-feira. A rodovia Ailton Senna também já tem lentidão no sentido São Paulo. Agora a lentidão vai ali do 25 até o quilômetro 20, também na altura de Guarulhos, nesse ponto ali por causa do excesso de veículos. Já o corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui na região do Vale do Paraíba, segue com trânsito fluindo bem, embora com tempo nublado. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, e também a Floriano Rodrigues Pinheiro, tem trânsito fluindo bem, tem tempo nublado, tem alguns trechos com garoa, pistas molhadas e alguns pontos com neblina, principalmente na Floriano Rodrigues Pinheiro, neblina bastante baixa, atrapalha a visibilidade, o motorista tem que tomar cuidado. E a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, tem o trecho de serra interditado nesse momento devido ao alto volume de chuva e risco de queda de barreira. Rotas alternativas nesse momento, rodovias Oswaldo Cruz e Mogi Bertioga. É melhor, então a Tamoios está interditada nesse momento. Trecho de serra está interditado nesse momento. Os dois lados. Os dois lados. Para quem desce, para quem sobe. Exatamente, por conta daquele protocolo que eles têm quando chega uma determinada quantidade de chuva no trecho de serra, eles interditam aquela parte. O trecho de serra está interditado. Sem previsão para liberar. Não há previsão. Apesar de que nesse momento a gente não tem chuva, né? Quem sabe, sem chuva a tendência é a serra secar e aí eles conseguem liberar o trânsito. Agora 7h15. Repita. 7h15. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h18. Repita. 7h18. Um servidor da Câmara de Guaratinguetá foi preso na sexta-feira em uma operação da Polícia Civil que apura fraude em licitação no Legislativo Municipal. Esta é a segunda fase da operação, que já prendeu outras 2 pessoas no início de novembro. A investigação começou depois de um relatório do Tribunal de Contas do Estado que apontou indícios de irregularidades em uma licitação que contratou uma empresa para a sanitização do prédio no início da pandemia. Entre os investigados estão o presidente da Câmara, Marcelo Celão, do PSD, um assessor e um diretor administrativo. Segundo a Polícia Civil, foram decretados afastamento do vereador da presidência da Câmara e dos 2 servidores investigados. A apuração apontou que a Câmara contratou uma empresa para sanitização de forma irregular, com dispensa de licitação, aproveitando a situação de pandemia. Além disso, a empresa contratada não era habilitada para o serviço pago, que seria 7 vezes maior do que é praticado no mercado. O prejuízo aos cofres públicos foi de mais de R$690 mil.
Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta segunda-feira a tendência é de um dia com pancadas de chuva a qualquer hora. Elas poderão provocar acumulados significativos entre o Vale do Paraíba e o litoral norte. As temperaturas estarão amenas. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ser de 23 graus. Neste momento temos 20 graus. 7h20. Repita. 7h20. A partir desta semana, a Prefeitura de São José dos Campos vai ampliar o acesso dos usuários que buscam por consultas com especialistas na rede pública de saúde do município. Um projeto piloto de telemedicina será implantado inicialmente em 5 unidades básicas que passarão a ofertar consultas de dermatologia e endocrinologia por meio de uma parceria com a SPDM, que gerencia o Hospital Municipal. A contratação do serviço é prevista pelo Ministério da Saúde, que o define como consulta com o fim de esclarecer dúvidas sobre procedimentos clínicos e diagnóstico, realizada por meio de telecomunicação bidirecional, em tempo real ou por meio de mensagem offline. A princípio, o serviço será realizado pelo período de 5 meses nas UBSs Jardim Satélite, Bosque dos Eucaliptos, Jardim Morumbi, Novo Horizonte e Jardim da Granja, devendo ser ampliado gradualmente para outras unidades da rede. A capital da Coreia do Sul, Seul, anunciou restrições sem precedentes para conter o avanço da Covid-19, ordenando o fechamento da maioria dos estabelecimentos e lojas às 9 da noite e reduzindo as operações de transporte público em 30% à noite. Isso após os casos diários de coronavírus atingirem seu nível mais alto em 9 meses. Classificando o aumento de casos diários como uma crise terrível, as autoridades de saúde insistem para que os sul-coreanos cancelem as festas de Natal e também Ano Novo. Apesar das restrições mais duras impostas há 10 dias, o aumento de casos permaneceu incontrolável. O adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio vai custar quase 3 bilhões de dólares aos organizadores. O adiamento dos Jogos Olímpicos custou quase 3 bilhões de dólares aos organizadores do evento. Por causa da pandemia do novo coronavírus, as Olimpíadas de Tóquio não puderam ser realizadas este ano e foram remarcadas para 2021. Cálculos divulgados pelo Comitê Gestor dos Jogos revelam que o impacto financeiro foi de ao menos 294 bilhões de ienes, a moeda japonesa. O montante equivale a 2 bilhões e 800 milhões de dólares, ou aproximadamente 14 bilhões e meio de reais. Essa quantia será dividida entre o governo japonês, a Prefeitura de Tóquio e o Comitê Organizador no Japão. Recentemente, o Comitê Olímpico Internacional, o COI, já havia divulgado também que vai contribuir com 650 milhões de dólares para cobrir custos do adiamento. Da Rádio 2, Milena Abreu. 7h22. Repita. 7h22. A Polícia Civil tenta identificar o motorista que pulou do ônibus que caiu do viaduto na BR-381 em João Monlevade, na região central de Minas Gerais, na última sexta-feira. O veículo tinha outro condutor e ele morreu no acidente. 13 pessoas continuam internadas. O ônibus de turismo caiu de um viaduto em um trecho de ligação entre a BR-262 e a BR-381, de uma altura de aproximadamente 35 metros. Segundo as autoridades, dos 45 passageiros, 18 morreram no acidente. 12 no local e 6 que chegaram a ser resgatadas, mas não resistiram aos ferimentos. Outros 13 estão no hospital. O destino era a cidade de São Paulo e o coletivo era clandestino e não tinha autorização para levar passageiros. O ônibus partiu da cidade de Mata Grande, no interior de Alagoas. O episódio aconteceu após uma falha mecânica em um trecho de subida, fazendo com que o ônibus começasse a voltar pelo trajeto de ré. Ele ultrapassou a mureta e caiu do viaduto. A Polícia Civil ouviu 8 pessoas que estavam no ônibus para dar sequência às investigações das causas do acidente. Ninguém acertou 6 dezenas do sorteio do concurso 2.324 da Mega Sena, que foi realizado na noite de sábado. O prêmio acumulou e para o próximo sorteio amanhã, dia 8, os ganhadores podem levar
32 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 02, 16, 19, 31, 43 e 60. Repetindo, 02, 16, 19, 31, 43 e 60. A Quina teve 43 apostas ganhadoras e cada uma leva 58 mil reais. A Quadra teve 3 mil apostas ganhadoras e cada uma leva R$1.000. 7h24. Repita. 7h24. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h28. Repita. 7h28. O Desenvolve Vale promove hoje em São José dos Campos uma palestra com jornalista e escritor Guilherme Fiuza. No evento, o comentarista do programa Pingos nos Is da Jovem Pan fará uma análise sobre o panorama esperado para a política em 2021. Fiuza conversou com Clemente Lemes sobre o assunto. Guilherme Fiuza, bom dia. Que prazer tê-lo aqui falando aos ouvintes do Jornal da Manhã, edição regional de São José dos Campos. O que os conselheiros e empresários do Desenvolve Vale vão ouvir de você? Salve, Clemente. Obrigado pela oportunidade. Pois é, a tarefa é difícil, né? Que é avaliar o cenário político atual no Brasil e no mundo, né? Mas a gente vai tentar humildemente entender perspectivas do Brasil para esse ano que entra, né? O cenário ficou mais confuso do que o habitual por conta da questão das medidas sanitárias. Há controvérsias, né, em torno de quais são, né, as melhores medidas para enfrentamento aí do contágio de Covid. Então, toda a agenda é uma agenda de reconstrução, né, eu costumo chamar, que se iniciou depois do impeachment da Dilma Rousseff. O Brasil procura levar adiante uma agenda de reconstrução que envolve reformas do Estado e essa agenda de alguma maneira foi abalroada aí pela pandemia. Eu acho que a discussão é essa, a gente vai trocar ideias sobre quais são aí os terrenos seguros para se recolocar em marcha essa agenda. Tem o aspecto das privatizações, enfim, mas a gente nesse momento está desafiado realmente a tentar entender como a sociedade pode funcionar, né? A incerteza é um grande inimigo nesse momento, a desinformação mais ainda. Então esse é o nosso desafio e eu espero que possa dar aí alguma contribuição a essa conversa em São José dos Campos, em São Paulo e em todo o contexto político nacional. Clemente, muito obrigado e um forte abraço. Como escritor, Fiuza tem concentrado seus lançamentos em temas políticos. Ao longo da carreira, o autor já teve mais de 200 mil livros vendidos. A reunião ainda contará com bate-papo com os empresários Rogério Tomé e Bruno Samaioa, sócios da Alta Vista Investimentos. Com o evento, o Desenvolve Vale encerra um ano no qual, mais do que nunca, foi fundamental manter a unidade entre os empreendedores da região, conforme informou o coordenador da Desenvolve Vale, Kiko Savaia. O governo federal vai enviar nos próximos dias mensagens SMS para 2.600.000 brasileiros que receberam indevidamente o auxílio emergencial. O objetivo é cobrar a devolução dos valores embolsados por pessoas que não faziam jus à ajuda criada pelo governo durante a pandemia da Covid-19. Se cada um restituir pelo menos uma parcela de R$600, o valor recuperado chegaria a R$1.500.000. A estratégia está sendo montada pelo Ministério da Cidadania, responsável pelo auxílio emergencial. A pasta pediu o apoio da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia para o envio do SMS. Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ 6,22 com queda de 0,35%. No Brasil, o Ibovespa fechou em alta de 1,3% a 113.750 pontos na sexta-feira, terminando a semana marcada pelos cronogramas de vacinação contra a Covid-19 e pela disparada das commodities, com ganhos de 2,87%. O volume financeiro negociado foi de 31 bilhões de reais.
Dólar comercial fechou na sexta-feira em queda de 0,3% ante o real, cotado a R$ 5,12 na venda. Nos Estados Unidos, Dow Jones subiu 0,83% para 30.218 pontos e o Nasdaq teve alta de 0,7%, foi a 12.464 pontos. E vamos à boa notícia. O maior evento literário da América Latina e um dos maiores do mundo, a tradicional Bienal do Livro de São Paulo, será totalmente online este ano. Prevista inicialmente para o final de outubro, o evento presencial acabou sendo adiado para 2022 por causa da pandemia do novo coronavírus. Mas para não deixar de ocorrer neste ano de 2020, os organizadores do evento decidiram fazer uma edição especial totalmente virtual. Com isso, a primeira Bienal Virtual do Livro de São Paulo será aberta hoje e vai funcionar até o dia 13 de dezembro por meio do portal www.bienalvirtualsp.org.br, que vai dar acesso gratuito a toda a programação do evento, compra de livros e novidades do mercado editorial. O evento é realizado pela Câmara Brasileira do Livro e nesta edição tem como tema Conectando Pessoas e Livros. Participam da Bienal Virtual mais de 100 expositores e 330 autores. A expectativa dos organizadores é receber 1 milhão de pessoas no portal. Os secretários de saúde estaduais e municipais publicaram uma nota no sábado no site do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. A nota pede que o governo federal adquira todas as vacinas contra a Covid-19 com eficácia e segurança comprovadas, assim como imunize toda a população brasileira o mais breve possível por meio de um plano nacional de imunizações unificado. As entidades alertaram para os perigos de uma falta da coordenação nacional e eventual adoção de diferentes cronogramas e grupos prioritários para vacinação nos diversos estados, o que dificultaria o acesso universal à vacina no Brasil. É urgente que os processos de avaliação para o uso emergencial de vacinas contra a Covid-19, a logística de aquisição de insumos, o sistema de informações, a definição das estratégias de monitoramento e a avaliação da campanha e, principalmente, a aquisição estejam sob a coordenação do Ministério da Saúde. Uma portaria do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, e da Secretaria Especial de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura abre a possibilidade de que funcionários de municípios façam vistorias em processos de regularização de terras públicas. O texto foi publicado no Diário Oficial da União. Essa portaria cria o programa Titula Brasil. De acordo com o INCRA, o objetivo é aumentar a capacidade operacional do poder público de processar a regularização fundiária de terras rurais da União ou do INCRA. Segundo o Instituto, os servidores estaduais já fazem esse trabalho. O governo afirma que, com o apoio dos municípios, será mais fácil alcançar um público maior para a regularização de terras. A regularização fundiária é a cessão ou venda de terras públicas por parte da União para pessoas que ocupam áreas sem destinação até dezembro de 2011. Terras indígenas, assentamentos, áreas militares e de preservação não entram nesse processo. Agora 7h35. Repita. 7h35. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h39. Repita. 7h39. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Em partida intensa e movimentada ontem, o Corinthians conquistou o bicampeonato brasileiro feminino na Neoquímica Arena, em São Paulo, com vitória incontestável sobre o Avaí Kinderman, depois de 0-0 no jogo de ida. Gols de Gabi Zanotti 2 vezes, Vicky Albuquerque, Gabi Nunes, Lelê e Zóio descontaram para o Avaí. Apelidado de rei pelas jogadoras, o técnico Arthur Elias caminha passos largos para se manter como o mais vitorioso do país.
O Timão conquistou ontem o bicampeonato. Para ele, trata-se do terceiro título de Brasileirão. Em 2013, venceu com o Centro Olímpico antes de ganhar 2 vezes com o Corinthians. Com gol de Luciano, fruto de uma jogada ensaiada com Daniel Alves, o São Paulo venceu o Sport por 1-0 na tarde de ontem no Morumbi pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro e manteve a liderança. Na luta contra o rebaixamento, o time pernambucano quase não levou perigo ao tricolor, que por sua vez perdeu algumas chances claras de ampliar o placar. O São Paulo segue invicto como mandante na competição nacional e o Sport chega a 4 derrotas seguidas e se complica no torneio. Em um confronto entre 2 times em momentos diferentes, deu a lógica. O Grêmio dominou o Vasco do início ao fim e não teve dificuldades para vencer por 4-0 ontem na Arena, em Porto Alegre, em jogo pelo Brasileirão. Diego Souza, 2 vezes, Pinares e Lucas Silva marcaram os gols do tricolor, que chega a 16 jogos de invencibilidade na temporada e entra de vez na briga pelo título. O Vasco chega a 4 partidas sem vitória no Nacional e segue na zona de rebaixamento. Já o Atlético Mineiro e Internacional empataram por 2-2 na noite de ontem no Mineirão, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado que fez o Galo se afastar da ponta e tirou o Colorado da zona de classificação à Copa Libertadores. Santos e Palmeiras disputaram um clássico movimentado na noite de sábado pelo Campeonato Brasileiro. No estádio da Vila Belmiro, o time da casa saiu na frente, tomou a virada da equipe alviverde e buscou o empate por 2-2. Os 2 times voltam ao campo pelas quartas de final da Copa Libertadores. Às 9h30 da noite de amanhã, o Palmeiras encara o paraguaio Libertad no estádio Defensores del Chaco. Às 7h15 da noite do dia seguinte, o Santos pega o Grêmio na Arena do Grêmio. Wagner Mancini deve ganhar a opção de poder escalar Gemerson no próximo compromisso do Corinthians, que será justamente o clássico contra o líder São Paulo na Neoquímica Arena. O zagueiro foi diagnosticado com Covid-19 há 15 dias e o planejamento consiste em tê-lo no CT Joaquim Grava para ser reintegrado ao elenco hoje. O grupo alvinegro ganhou folga no fim de semana. Gemerson chegou a sentir febre e alguns sintomas do vírus, mas apresentou boa evolução nos últimos dias e as avaliações mais recentes remetem a um quadro estável e tranquilo, já sintomático. O majestoso está marcado apenas para o dia 13 de dezembro, próximo domingo. O zagueiro Alain Pereur é dúvida para os próximos compromissos do Palmeiras. Recém-chegado ao clube alviverde, o defensor sofreu uma entorse no joelho direito durante o confronto com o Santos, disputado na noite de sábado. No estádio da Vila Belmiro, o Pereur fez sua primeira partida como titular pelo Palmeiras. Já nos minutos finais, o zagueiro ficou caído no gramado e sem condições de seguir em campo, precisou ser substituído. Ele será reavaliado pelo Núcleo de Saúde e Performance na atividade de hoje, dia da viagem da delegação para o duelo com o Liberdad. O Palmeiras entra em campo para encarar o adversário paraguaio às 9h30 da noite de amanhã pelas quartas de final da Copa Libertadores. A FIFA disse que a edição 2021 do Mundial de Clubes acontecerá em dezembro do próximo ano no Japão. O anúncio foi feito durante reunião por videoconferência do Conselho da entidade máxima do futebol mundial. Ao contrário do que estava planejado anteriormente, a edição 2021 da competição não contará com 24 equipes, mas com 7, seguindo o modelo da edição de 2019, que foi conquistada pelo Liverpool da Inglaterra em final contra o Flamengo. A próxima edição do Mundial de Clubes, a de 2020, acontece em fevereiro de 2021. No Catar, 4 equipes já garantiram vaga na competição. Bayern de Munique, da Alemanha, Al Ahly do Egito, Al Duhail do Catar e Auckland City da Nova Zelândia. Numa das corridas mais malucas da Fórmula 1 nos últimos anos, o mexicano Sérgio Pérez, da Racing Point, conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1 no GP de Sakir. Pérez passou apenas em 18º no fim da primeira volta devido a um toque com a Ferrari de Charles Leclerc. Teve excelente prova de recuperação e herdou a liderança após uma série de contratempos enfrentados por George Russell. O inglês liderou praticamente toda a corrida, mas cruzou a linha de chegada apenas em 9º, depois de uma atrapalhada da Mercedes nos boxes e um pneu furado quando vinha em 2º, quase chegando em Pérez nas voltas finais. A prova vinha sendo amplamente dominada pela Mercedes, com Russell sempre à frente de Valtteri Bottas desde a largada, mas depois de um safety car causado por uma batida de Jack Aitken da Williams, a equipe chamou seus 2 pilotos para mais uma troca de pneus e se atrapalhou completamente. Colocou o jogo de pneus errado no carro de Russell,
Russell e ainda fez uma troca lenta com Bottas. O inglês caiu para quinto, atrás do finlandês. Subiu de novo até segundo, mas teve um pneu furado e precisou de nova parada. O pódio não teve apenas Pérez como surpresa. Na sua melhor corrida na Fórmula 1, Esteban Ocon terminou em segundo, à frente de Lance Stroll, companheiro de Pérez no Racing Point. O brasileiro Pietro Fittipaldi terminou em 17º lugar. O DNA. Jornal da Manhã. Radares. Continuando aqui, o DNA inconfundível, filho do histórico Michael Schumacher, heptacampeão da Fórmula 1, o jovem Mick Schumacher garantiu ontem o importante título da Fórmula 2, a categoria de acesso da principal disputa do automobilismo mundial. A conquista veio com muitas dificuldades e problemas. Mike cometeu erros, sofreu com desgaste de pneus e chegou apenas na 18ª colocação no GP de Sakhir. No entanto, seu principal rival na classificação, o britânico Callum Ilott, foi apenas o 10º colocado na prova e não conseguiu a liderança do campeonato. Ficou 14 pontos atrás. Agora, Mick Schumacher se prepara para o desafio na Fórmula 1. Na temporada 2021, o piloto alemão foi confirmado para pilotar com a equipe Haas. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão posicionados na rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite, e também na Avenida Posidônio José de Freitas, no Urbanova. Estas duas vias, a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. Ainda teremos radares móveis em São José dos Campos, na Avenida Alto do Rio Doce, no Jardim Altos de Santana, e na rua Estados Unidos, no Vista Verde. Estes dois pontos, a velocidade máxima é de 50 km por hora. Estradas. Semana começa complicada para o motorista que precisa utilizar as rodovias aqui na região do Vale do Paraíba e também no sentido São Paulo. A rodovia Presidente Dutra, nesse momento, tem vários pontos de lentidão. 2 pontos ainda permanecem complicados, reflexo de acidentes que aconteceram hoje pela manhã. No sentido Rio de Janeiro, temos trânsito lento que vai do quilômetro 45 até o quilômetro 30, ali na altura de Cruzeiro, e no sentido São Paulo, no 161, na altura de Jacareí, os 2 pontos aí por causa de acidentes e por conta disso, trânsito bastante lento na pista expressa. Esse aí na altura de Cruzeiro, a gente tem nesse momento cerca de 15 quilômetros de lentidão aí no sentido Rio de Janeiro. Voltando ao sentido São Paulo, 144 aqui em São José dos Campos na pista marginal, tem lentidão agora por causa do excesso de veículos. A partir de Guarulhos, ainda no sentido São Paulo, a gente tem lentidão no 206 na pista expressa e no 220 na pista marginal. E na altura de São Paulo, a gente tem lentidão do 227 até o 230 na pista marginal e no 230 na pista expressa. Rodovia Ayrton Senna também tem lentidão do quilômetro 25 até o quilômetro 18 no sentido capital. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, nesse momento tem trânsito um pouco acima do normal em alguns trechos, também tem trechos com pista molhada e alguns pontos também com neblina. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, tem trânsito fluindo bem, mas tem tempo nublado, tem trechos com pistas molhadas e trechos com neblina bastante fechada. Motorista tem que tomar muito cuidado, visibilidade prejudicada nestes pontos. E a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, ainda tem o trecho de serra interditado em ambos os sentidos devido ao alto volume de chuva e risco de queda de barreiras. Agora 7h48. Repita. 7h48. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h52. Repita. 7h52. Vamos às reclamações dos ouvintes pelo WhatsApp Jornal da Manhã, que é o 99707-7791.
Vamos lá, Clemente. Se eu ligar o microfone, funciona, né? A gente tem agora saiu. Agora saiu. A gente tem aquela reclamação do Mauro Batista, que na verdade acaba representando ali os moradores da Avenida Jorge Istmo. A gente colocou aqui no ar na semana passada uma reclamação antiga que fala de abuso de velocidade, falta de fiscalização. A gente tem uma resposta, né, Giovana? Temos sim. Nós tentamos gravar com a Secretaria de Mobilidade, mas não conseguimos. Mas por meio de nota, a Secretaria informou que o equipamento de fiscalização da via está ativo e foi reposicionado atendendo a um pedido dos próprios moradores. A via também possui uma câmera de monitoramento na esquina com a rua Itabaiana. Além disso, a avenida integra a programação diária de fiscalização dos agentes da mobilidade e também na programação de operações pontuais, que inclusive irá ocorrer ainda neste mês sobre o tráfego de caminhões. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma reclamação, se você tem alguma informação pra gente, é só mandar pro nosso WhatsApp 12997077791. Agora 7h53. Repita. 7h53. E vamos até Brasília para o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. Alguns dizem sim lá no Supremo para aquilo que a Constituição diz não. É incompreensível que a Suprema Corte, por mais de uma vez, vote contra o que está escrito na Constituição. Eu tenho lembrado aqui que no julgamento de Dilma, o julgamento presidido, né, a sessão presidida pelo presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski, rasgou o parágrafo único do artigo 52, que diz que o presidente condenado fica impedido de exercer função pública por 8 anos. Isso foi tirado. Improvisaram uma mudança na Constituição, uma vergonha. Depois criaram um inquérito no Supremo, baseado no regimento interno do Supremo, passando por cima do que diz o artigo 127 da Constituição, que o Ministério Público é parte imprescindível do inquérito, né? E agora essa história, lá está escrito claramente que a mesa da Câmara e do Senado não pode ser eleita para o período imediatamente subsequente, ou seja, reeleita, né? Está escrito claramente. E votaram a favor disso os ministros Lewandowski, de novo, Alexandre de Moraes, de novo, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, de novo, e o novo ministro Nunes Marques, que encontrou ainda uma explicação para dizer que pode ser reeleito o Alcolumbre, mas não pode ser reeleito o Rodrigo Maia. Votaram junto com a Constituição, mostrando que sabem ler, os ministros Rosa Weber, Carmen Lúcia e Marco Aurélio. Disseram não àquilo que a Constituição diz não. Faltam votar os ministros Barroso, Fachin e o presidente da Casa, Luiz Fux. O ministro Barroso foi a Macapá dar uma olhada lá na eleição única que teve ontem, né, para prefeito de Macapá, e antes deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, falando sobre, achando que já estamos ensaiando o voto facultativo, né, tal o número de votos brancos, nulos e abstenções. Mas é bom lembrar, né, já que o Supremo é useiro e vezeiro nisso, que o Supremo não é constituinte. Constituinte é o poder constituinte, tem o Congresso Nacional de Representantes do Povo. Esses podem alterar a Constituição. O Supremo só pode interpretar a Constituição. Então, decisão de voto facultativo ou manutenção do voto obrigatório, isso é decisão dos representantes do povo, que tem voto. Os 11 do Supremo não têm um voto sequer. Tem um voto indireto do Senado, que aprova ou não a indicação, não? Só para a gente mostrar isso. Falando em justiça, a Vara Civil de Brusque, Santa Catarina, condenou a Folha de São Paulo e a repórter Patrícia Campos Melo a pagar R$100 mil de indenização ao dono da Havan, Luciano Hang, que vai doar
se receber a indenização, para uma instituição de caridade. Eu disse se, porque a Folha de São Paulo vai recorrer ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A questão é que fizeram uma reportagem dizendo que Luciano Hang fez disparos de mensagens em massa contra o PT na campanha eleitoral de 2014, né? São essas coisas. Bom, e por fim eu queria registrar a vergonha que recai sobre nós jornalistas quando acontece o que aconteceu em Porto Alegre, em que dois jornalistas de rádio, fazem apologia do crime, fazem elogios aos bandidos que assaltaram o Banco do Brasil em Criciúma, né? Deixam de lado a questão grave de um PM atingido no fígado, né? Felizmente as notícias são boas do tratamento dele, mas isso é recorrente no jornalismo, né? O mocinho é o bandido e o bandido é o policial, é uma inversão de valores. E isso é uma total irresponsabilidade, porque a pessoa não se dá conta da sua importância, da sua responsabilidade que cresce quando tem um microfone pela frente, né? É altamente responsável, né? Porque seria uma covardia usar o microfone, que é um poder a mais, para estimular o mal e desestimular o bem. Fica aqui o registro. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas. Repita. 8 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.